Nos nossos últimos vídeos, nós falamos da sacramentalidade do corpo humano. O corpo como aquele que revela o mistério insondável de Deus. Hoje nós iremos aprofundar nesse vídeo mais detalhadamente sobre o mistério de Deus, que é, ao mesmo tempo, um mistério transcendente, insondável, inabarcável, mas ao mesmo tempo também um mistério revelado a nós, do qual nós podemos tomar conhecimento, do qual nós podemos também falar, nós também podemos proclamar esse mistério de Deus. O mistério de Deus, ele não é um mistério irracional, ele é um mistério que ultrapassa em muito a nossa capacidade para abarcá-lo, para compreendê-lo. Porém, algo desse mistério se tornou manifesto, se tornou revelado a nós, disponível a nós, porque Deus mesmo foi nos falando a seu respeito. Mas hoje nós, nesse vídeo, iremos aprofundar a respeito desse mistério divino. Aqueles que quiserem acompanhar e tiverem o livro da Teologia do Corpo para Principiantes, eu tenho aqui agora a edição brasileira, Teologia do Corpo para Principiantes, da editora Miriam. Se você quiser acompanhar, está na página 24. E esse tópico que nós iremos estudar nos fala sobre o mistério divino e também o outro tópico, o ícone da Trindade, imagem de Cristo e da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta, logo no seu início, esse mistério de Deus que se revela a nós, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade. Nós podemos ler no número 221 do Catecismo da Igreja Católica, ler o seguinte: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar deste intercâmbio de amor. Santo Agostinho, ele dizia que o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado e o Espírito Santo é o próprio amor. Em Deus, esta realidade do amor é aquilo que define a própria essência de Deus. Deus é o amor no seu sentido mais profundo, pleno. Deus em si mesmo, na sua essência, na sua substância, ele é amor. O Catecismo também, ele, além de nos falar que Deus é um eterno intercâmbio de amor, nos mostra também que esse mistério é o mistério mais profundo da nossa fé e que nós fomos chamados a participar desse mistério. Nós podemos ler no número 234 do Catecismo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. E aqui, depois nós temos no Catecismo um outro número maravilhoso. O número 260 nos fala da finalidade de toda a história da salvação. Como nós vimos nos nossos outros vídeos, Deus, ele nos criou por amor, mas ele também nos criou para algo. Deus também tem um objetivo com a sua criação. A criação tem uma finalidade, uma escatologia a ser atingida. E o número 260 revela exatamente para o que Deus nos criou. E nos diz assim: o fim último de toda a economia divina, ou seja, de toda a história da salvação, é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. E aí o Catecismo cita aquela passagem de João, capítulo 14, versículo 23, em que Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele nós viremos e faremos nele a nossa morada.
Deus é um eterno intercâmbio de amor que nos chama para viver nesta comunhão profunda com Ele, já aqui nesta terra e depois na eternidade de forma plena, de maneira total. Nós podemos discernir por aquilo que nós recebemos da revelação, tanto na revelação do Antigo Testamento, como também na revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos discernir algo do mistério de Deus e que podemos resumir aqui em 3 pontos. Primeiro, o Pai gera eternamente o Filho, dando-se ao Filho e pelo Filho. Segundo ponto, o Filho, por sua vez, recebe o amor do Pai e se dá inteiramente ao Pai. E o terceiro ponto, o amor que eles partilham é o Espírito Santo que procede eternamente do Pai e do Filho. Isso aqui é belíssimo e aquilo que Santo Agostinho nos dizia. O Pai é aquele que ama, porque tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, ele dá ao Filho, ele oferece para o Filho. Ele se esvazia inteiramente de si mesmo e coloca no Filho a imagem perfeita de si mesmo. O Filho recebe com gratidão tudo aquilo que o Pai lhe dá e se devolve em amor inteiramente ao Pai. Ele também se esvazia de si mesmo para retribuir ao amor que o Pai lhe deu, ao amor que o Pai lhe conferiu. E o Espírito Santo é o laço de amor que liga o Pai e o Filho. O Espírito Santo une os dois nesse eterno intercâmbio de amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o próprio amor. Então, o Christopher West vai nos dizer: eis então por que razão existimos. O amor, pela sua natureza, deseja expandir a sua própria comunhão. Deus, certamente, não precisava de mais ninguém. O amor da Trindade é perfeito e completo por si só. Contudo, por pura bondade e generosidade, Deus quis criar uma grande multidão de outras pessoas para participar da sua eterna e estática troca de amor. Quando aqui se fala de estática troca de amor, não é uma comunhão, é um amor parado. Estático aqui quer dizer um amor de êxtase, um amor que transborda. Nós podemos dizer então que nós fomos criados por um transbordamento do amor divino. A criação e principalmente o ser humano, que é a única criatura que Deus quis por si mesmo e que ama por si mesmo, é um transbordamento, é fruto de um transbordamento do amor de Deus. Ele quis partilhar conosco o amor que Ele possui em si mesmo. E Ele nos ofereceu isso, Ele nos deu isso. E Ele espera também uma resposta de nós. Ele espera que nós o retribuamos com amor. São João da Cruz, grande místico, doutor da Igreja, ele nos diz que o amor não se paga a não ser com o amor. Diante do grande amor que de Deus nós recebemos, nós, criaturas, somos chamados a retribuir com o mesmo amor. E o nosso coração ele só vai encontrar paz, o nosso coração só vai estar sossegado, o nosso coração só vai descansar quando nós conseguirmos amar a Deus profundamente, tal como por Ele nós somos amados. É claro que esta realidade de maneira plena e profunda nós iremos realizá-la somente no céu, porque lá Deus mesmo nos dará a capacidade de amá-lo como Ele merece ser amado. Mas aqui nesta terra, desde já, nós somos chamados com a graça dEle e também com as nossas forças, com o nosso entendimento, nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração. Aqui está todo o sentido do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Um dos textos mais belíssimos que eu li das catequeses da Teologia do Corpo é justamente quando São João Paulo II ele nos fala desta realidade do céu, em que Deus nos dotará com a capacidade de amá-lo como Ele realmente merece ser amado. É algo belíssimo que São João Paulo descreve nas suas catequeses. É algo assim até emocionante e que eleva também a nossa alma para procurarmos já aqui amar a Deus com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Continuando, então, o nosso conteúdo, nós passamos agora, então, para o segundo tópico. O mistério de Deus, ele se revela para nós como uma eterna comunhão, um eterno intercâmbio de amor e nós estamos destinados a participar
desta comunhão. Esse duplo mistério é aquilo que o nosso corpo significa desde o momento da nossa criação. Deus nos criou por amor e nos criou também para amar. Amar a Ele em primeiro lugar e, por causa dele, amarmos o nosso próximo. Deus, Ele é sempre o objeto primeiro do nosso amor. O amor ao próximo, o amor às criaturas, nós o oferecemos porque, em primeiro lugar, nós amamos a Deus. E de que forma esse mistério de Deus ele é manifestado nos nossos corpos? De que forma esse mistério de Deus ele fica presente e aparente em nós? O Christopher West nos explica que, primeiramente, pela diferença sexual entre o homem e a mulher. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas criou o ser humano à sua imagem e semelhança enquanto homem e mulher. Na própria diferença dos sexos, na própria diferença entre a masculinidade e a feminilidade, existe ali algo do mistério de Deus colocado no homem e na mulher de maneira distinta. Só que esta distinção, ela é ao mesmo tempo complementar. Enquanto Deus cria o homem e a mulher, na sua masculinidade, na sua feminilidade, de maneiras distintas, Deus também pede para que eles se unam numa só carne. Então, nós podemos dizer que Deus imprimiu na nossa sexualidade aquele chamado a participar numa versão criada da sua eterna comunhão de amor. Deus cria dois seres diferentes, chamados a viver numa só carne, que se complementam entre si, e nesta complementação, nesta doação de um pelo outro, na autodoação, na vivência da comunhão profunda, o ser humano expressa um para com o outro esta realidade do próprio mistério divino. Por isso, o homem e a mulher, eles são chamados a refletir o amor de Deus em si mesmo e o amor de Deus para com toda a humanidade. O ser humano precisa fazer e ser um dom sincero de si mesmo para os outros. Christopher West nos diz que este dom sincero estabelece a comunhão de pessoas, não só entre os sexos, mas também na evolução normal dos acontecimentos, como um terceiro que procede de ambos. Deste modo, o amor sexual torna-se, em certo sentido, um ícone ou imagem terrena da vida interior da Santíssima Trindade. Também aqui nós podemos ver que, além da diferença da masculinidade e da feminilidade, cada ser humano ele foi criado também com características muito próprias por Deus. Deus colocou algo de si mesmo, do seu ser no homem, criando a cada um de maneira diversa. Santa Catarina de Sena, também outra grande doutora da Igreja, ela nos diz que Deus criou a cada um de maneira diferente e deu a alguns determinadas qualidades, determinadas características diferentes dos outros, em que alguns têm umas qualidades que outros não têm e que são próprias daquela pessoa, para que naquilo que falta a alguém, aquele que recebeu de Deus um dom, uma característica própria, ele possa usar para o bem e o benefício do outro. Então, naquilo que me falta, eu sou chamado a precisar do outro e o outro é chamado a me complementar. Então, nas lacunas que existem em nós, porque nós somos criados com todos os dons, com todas as qualidades e virtudes, na complementação que o outro pode fazer, na caridade que o outro pode expressar a mim, nesse momento é criado um espaço para o amor. Esta lacuna que existe em nós, de não termos todos os dons e todas as qualidades, é o espaço para o próprio amor acontecer em nós e entre nós, entre cada pessoa, entre aqueles com quem eu me relaciono. E o Christopher West continua refletindo sobre esse mistério do amor de Deus que é revelado a nós, e ele diz o seguinte: a autodoação redentora de Cristo é uma nova efusão do amor trinitário sobre toda a criação. A Igreja recebe esse amor e tenta retribuí-lo. Desta maneira, Deus dotou nossos corpos, como homens e mulheres, da capacidade sacramental de expressar esta comunhão entre Cristo
e a Igreja. E aqui nós podemos tomar aquele texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, em que São Paulo nos fala do amor entre Cristo e a Igreja e também de como um esposo deve amar a sua esposa. Quando São Paulo diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela a fim de santificá-la. É assim também que deve acontecer a comunhão profunda entre um homem e uma mulher pelo sacramento do matrimônio. O homem é chamado, o marido é chamado a doar-se para com a sua esposa, tal como Cristo se doou pela sua Igreja. São Paulo, quando ele vai falar desse mistério da união entre o homem e a mulher, do mistério da união entre Cristo, o esposo, e a Igreja, sua esposa, ele fala que esse mistério é muito grande, porque esse mistério ele reflete o próprio mistério de Deus, da comunhão intratrinitária, da comunhão que Deus vive em si mesmo. E esta passagem de Efésios, ela é capital para a compreensão de toda a teologia do corpo e também para a compreensão de toda a sexualidade humana. O Christopher West diz o seguinte, de uma maneira belíssima, parafraseando então esta citação de Efésios: Cristo é aquele que deixou o Pai do céu, também deixou a casa de sua mãe aqui na terra. Por quê? Para entregar o seu corpo à sua esposa, a Igreja, para que possamos tornar-nos uma só carne com Ele. E onde é que nós nos unimos corporalmente a Cristo? De forma mais profunda, na Eucaristia. Por isso, a Eucaristia ela é a expressão do amor de Cristo por nós. Tal como o mistério da cruz, a Eucaristia ela antecipa de forma sacramental o amor de Cristo por nós derramado, manifestado na cruz por cada um de nós. Por isso, a Eucaristia é o corpo de Cristo que é dado por nós, é o sangue de Cristo que é derramado por nós. Nós temos aí o sacramento do profundo amor de Cristo pela humanidade. Desta forma, se na Eucaristia nós somos chamados a viver esta comunhão profunda com Cristo, o homem e a mulher, no relacionamento entre si, e nós também no relacionamento com as outras pessoas que nos rodeiam, com o nosso semelhante, nós somos chamados a viver de forma eucarística. Nós somos chamados a viver eucaristicamente. São João Paulo II, ele define a Eucaristia como o sacramento do esposo e da esposa. O esposo que é o Cristo, que se dá inteiro, porque na Eucaristia nós temos o Cristo total, o Cristo inteiro. Então nós temos o sacramento do esposo, que se dá inteiro à sua esposa, que é a Igreja. E é assim também que nós somos chamados a nos oferecer inteiramente pelos nossos irmãos. Deus criou-nos, homens e mulheres, desde o princípio, para vivermos numa comunhão sagrada, que prefigura a sagrada comunhão de Cristo e da Igreja. Então nós podemos ver, meus queridos irmãos, que o mistério de Deus, ele está refletido no nosso próprio ser, na própria lógica do cristianismo, na forma como nós conduzimos a nossa vida, na forma como nós vivemos a nossa corporalidade, na forma como nós vivemos a dimensão de todo o nosso ser. Que você continue acompanhando as nossas aulas e nós iremos nos aprofundar ainda mais na teologia do corpo, que quer realmente nos ajudar a viver verdadeiramente a nossa vocação cristã. Até breve.